Bom, aqui estamos esperando o frio chegar, né? 7 de junho. Estão dizendo que o frio vai chegar aqui em Cascavel. Não, certamente vai chegar, viu? Tá chegando para todo lado esse frio aí, mas faz parte do show, né? Precisa se acostumar com ele, porque não vai mudar muita coisa, não. Ô, mestre, e aí, vamos começar a bater um papo? Galerinha que tá chegando, vai mandando aí sua mensagem, vai compartilhando no aviãozinho aí com geral, vai chamando todo mundo para que a gente possa começar nosso bate-papo aí. Bastante coisa legal para hoje, né, Tadeu? Se apresenta aí para a galera, vai falando no seu Instagram para a galera já seguir você também. Vamos que vamos começar os trabalhos. Bom, eu sou. Convidei o Heitor aí para a gente conversar pouco do TRT, TRT 4, né? Mas, assim, antes de falar do TRT, falar da FCC, né? Eu fui aprovado no TRT 15 de Campinas, sou analista judiciário da área judiciária. E a FCC eu tenho muito carinho por ela, apesar de eu ver tantas pessoas falando mal ou criticando. E a gente viu a banca passando por altos e baixos nos últimos anos, né? Mas ela tem um jeitão todo próprio, né? E ela que foi a organizadora do certame que eu passei, né? Eu passei em 2010 em Campinas, TRT 15, e aí eu consegui redistribuição para o estado do Paraná. Trabalhei 6 anos com desembargador no TRT 9 e numa equipe dos desembargadores ali, analisando recursos e tal. Hoje eu estou em Cascavel, primeira instância, e eu justiça trabalho sempre na vanguarda, né? Tanto em relação aos concursos, a transparência, quanto no trabalho também, né? E o trabalho ele foi tão modificado pela pandemia, né? O trabalho teve tanta repercussão com a pandemia, né? E a gente pôde acompanhar tudo ali de camarote ali, as, as questões jurídicas, né? As questões econômicas também. E assim, com essa vontade de passar conhecimento, de passar, ajudá-los a entrar no concurso, ser colega aí de tribunal, que eu, né, vim chamar aí o professor Heitor, que é um mestre, né, em atualidades, né? É, eu sou formado em Direito aqui por Maringá. Se você quiser também se apresentar aí pro pessoal aí. Show, galera. Professor Heitor Ferreira, sou graduado em História, né? Licenciado, pós-graduado em História, Cidade e Cultura. Trabalho aí as ciências humanas, a parte de atualidades e redação aí com vocês no mundo do concurso. Como o mestre Tadeu já estava aí, já destacando um pouquinho da importância da FCC, né? Que é a nossa elaboradora. Galera, a FCC é uma das bancas mais honestas no mundo do concurso hoje, né? Eu gosto bastante do formato como elas tratam as suas respectivas provas e raramente a gente vê aí a FCC dando trabalho, né, dando problema para a gente, enquanto professor, né, Tadeu? Você já teve muito problema com a FCC? Não é muito característico, a gente quase não ouve, né? Ninguém falando, ah, FCC é bem de boa. Cara, eu até tenho um caso engraçado da FCC, que ficaria para um outro vídeo lá. Mas eu e meu colega fizemos um concurso, eu passei e ele não. Eu tirei 90 na redação, ele tirou 60. Mas, cara, a redação dele estava muito melhor que a minha. Aí ele foi elaborar o recurso e ficou um recurso extremamente engraçado. Mas isso é para outro vídeo. Assim, em geral, o que eu acompanho da FCC é um padrão. Ela trabalha bem de um jeito é, correto. Ela não repete questão, não repete tema, ela tem pouquíssimas às vezes questões anuladas, às vezes nem tem questão anulada. Muitas vezes ela não, falando da parte objetiva, não entra naquelas questões divididas, sabe? E isso é muito bom, porque você sabe o que esperar.
do que o que esperar da banca. Então, é muito. E é muito interessante no âmbito dos concursos você se especializar numa banca, né? Você ficar toda hora mudando de banca, às vezes é uma realidade que você vai ter que enfrentar, mas se você conseguir fazer o concurso de uma banca só, foi o que eu fiz. Eu tava indo mal no CESP e tava indo bem na FCC. Aí eu só comecei a fazer TRT na área de que a FCC era a banca. Parece que agora saiu o TRT9 com a banca FCC também, né? Então, você vai aproveitar totalmente o estudo que você está fazendo para o TRT4 para o TRT9. Talvez vai acrescentar uma matéria, alguma coisa em legislação específica vai alterar, só 90% do edital vai ser parecido. 90% do edital vai ser igual. Então, um já aproveita para o outro com a mesma banca, não é estudo perdido, é estudo ganho, é estudo aprimorado, né? Sim, e olha que interessante, né? Quando você falou da questão da redação ter essa diferença, é legal porque varia muito de avaliador, né? Eu já peguei aí recursos e coisas do tipo muito discrepante entre bancas, e é muito normal, né? Eu vou falar um pouquinho como corretor também. Muitas vezes a gente Você está já foi corretor cansado da FCC? de outras bancas. Olha que legal, pessoal. Então, experiência de corretor, hein? De quem já foi corretor. Eu participei da Unicamp. Ah, sim, a Unicamp tem, além do vestibular, né? Tem alguns Sim, certames que ela comanda, né? a Conveste, Aí, ó. bem legal. Mas vamos E começar a falar da FCC com eles? Para bora eles lá. começarem a sentir o que eles vão ter. Galera, olha só, para a gente poder começar aí a destacar algumas premissas básicas, né? Banca FCC pensando no TRT4, o que a gente vai enfrentar como premissa? Primeira informação pontual, né? A sua redação vai versar algum tema de atualidades ou algum tema subjetivo, aqueles chamados temas filosóficos, aquelas problemáticas de grande repercussão, por exemplo, né? A questão da ansiedade na contemporaneidade, a expansão da depressão, temáticas sobre o avanço tecnológico e a diminuição da empatia, são algumas possibilidades temáticas que a banca FCC, por vezes, gosta de cobrar ali, dentro da premissa de atualidades. Isso aí é bem tranquilo. Ah, professor, maravilha. E dentro dessa banca, né, a gente que está estudando aí para o TRT4, eu tenho que esperar o quê? A banca vai avaliar você, meu aluno, em três premissas básicas. Primeira premissa, conteúdo. O conteúdo tem um peso bastante relevante, né? Diga-se de passagem aí, o conteúdo, a banca FCC trabalha com ele numa premissa de 40 pontos. Estrutura de texto ali, o respeito ao gênero solicitado, como você organizou a sua produção, se teve progressão textual ou não, se teve encadeamento de ideia, as articulações de frases e parágrafos, né, chamada coesão textual, 30 pontinhos, e nós temos a expressão, né, a parte que tange ao domínio da norma padrão. O uso da norma padrão também 30 pontos. Então, de forma bem sistemática, 40 pontos é conteúdo, é repertório. Ou você tem, ou você vai sofrer um pouco. Então, primeira dica para você que está aí na reta final para o TRT4. Corre atrás das atualidades, corre atrás de um repertório para conseguir melhorar a sua condição produtiva, tá? Não adianta nada você conhecer estrutura de texto, ter domínio da norma padrão, se você não tiver repertório. Sem repertório não sai texto. Não consegue concatenar bem as ideias, e aí você define todo um padrão de texto, toda uma estrutura lógica, pô, ficou bonitinho, mas quando você coloca no papel, não desenrola. Esse é o problema da maioria dos candidatos, né? E aí, Tadeu, tem um detalhe importante que a gente às vezes é até um pouco omisso com relação a isso.
O candidato, ele tem aquela ideia de que ele sabe escrever, né? Não, mas eu já graduei em alguma coisa, eu escrevi uma redação do Enem, eu já sei produzir para o mundo do concurso público. Meu aluno, são coisas completamente distintas, tá? A sua preparação olhando para o mundo do concurso, olhando para o DRT, olhando para uma FCC, é muito além de estrutura de texto. Então, você precisa ter um repertório refinado. Isso aí, inegavelmente. Está no mundo do concurso, não tem um caderno de redação, está fazendo errado. Redação e repertório é a chave para o seu sucesso, né? E um detalhe importante, a maioria das provas já trabalham com a redação e, obviamente, essa redação vai ser o seu marco divisor. Se você vai ou não estar dentro das vagas, se você vai ou não estar habilitado para dar continuidade no seu concurso. Então, temos que olhar para essa redação de forma bem sistêmica. Tadeu, algum apontamento que você queira fazer aí? Então, igual você falou, a estrutura e a questão da parte, vamos supor, do português, né? Isso aí é Sim, parte de padrão. expressão. A expressão, ela é padrão. Então, assim, você melhora com treino. É treino, saber como é que você vai começar a redação, né? Ali, vamos supor, você vai falar disso, mas você define uma estrutura. Eu gostava de fazer sempre com 4 parágrafos. Então, Então, é um ponto. isso é treino, isso é treino. Agora, o conteúdo, a minha estratégia para conteúdo foi sempre tentar puxar para o lado jurídico, mas de leve. Mesmo fazendo uma redação dissertativa, eu tentava falar da Constituição, falar de alguma coisa do Código Civil ou alguma coisa assim, para não dar fuga a tema, trazer substância e fundamento e também sem precisar ficar com tantos ou filósofos ou pensadores. Enfim, é uma estratégia boa ter os filósofos, tudo. A minha foi optar por decorar bem a Constituição, ali, os primeiros artigos, e sempre jogar uma Constituição. Porque a Constituição fala isso, a Constituição fala aquilo. E isso é uma forma de conteúdo, né? Esse é o apontamento que eu teria para fazer, mas existem muito mais apontamentos, né? Você citar um clássico, um Aristóteles, você citar alguém mais moderno, né? Sociedade líquida, enfim, fazer... Mas isso é conhecimento, repertório, estudo, né? Sim. Primeiro ponto, né, para o aluno nessa reta final, definir a base estrutural do texto, né? FCC, base tradicional zona, introdução, um parágrafo, 2, desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Professor, não dá para ficar inventando muito, não? Não dá. Não convém ficar inventando. Mais ou menos de 4 a 6 linhas para a introdução, de 7 a 9 para os desenvolvimentos, de 6 a 8 para a conclusão, e é isso. Não tem muito segredo. E aí o ponto mais importante, definir quais são os conectivos que serão utilizados em cada uma das partes do seu texto. Eu vou começar na introdução, na atual conjectura, ao se falar sobre na contemporaneidade, no Brasil contemporâneo, ok. Professor, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, em primeira análise, em primeiro plano, mormente, tranquilo, define. Segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo. Em segunda análise, em segundo plano, por conseguinte, um A demais, opa, show de bola. Conclusão, quarto parágrafo. Vou usar um portanto, um por fim, um destarte. Esses comandos, estes conectivos, eles são essenciais para quê? Para a progressão textual, para a evolução do seu texto. Se você não tiver ainda essa estrutura base bem desenhada, é a sua missão para hoje. Defina a estrutura do seu texto. Quais conectivos você vai utilizar em cada uma de suas partes de texto. Mas lembra de um detalhe, não é somente o conectivo de início de parágrafo.
geralmente, a cada 2 linhas e meia, eu tenho que ter um período. Então, para cada parágrafo, no mínimo, você vai gastar aí 3 períodos, para ficar uma leitura mais fluida, para o avaliador pegar o seu texto e sentir uma satisfação em ler, não ficar aquele negócio corridão. Não, ficar chato. Então, eu tenho que ter essa estrutura base para conseguir ter um progresso e, obviamente, demonstrar ao avaliador, opa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, produção de dissertação no perfil FCC é o avião decolando, né? Eu saio do ponto zero e eu tenho que vir numa crescente. Lembrando sempre, eu tenho que respeitar essa organização de ideias e de fundamentação teórica para que o meu segundo parágrafo de desenvolvimento tenha maior peso, maior força do que o primeiro, para ter essa progressão e o avaliador perceber, opa, eu sei o que o aluno está fazendo aqui. Ele não interrompe linha de raciocínio. Eu sempre falo, Tadeu, cuidado quando você tem uma ideia muito boa e você gasta ela no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Você cria um clímax, e aí o que acontece? Eu não consigo entregar algo melhor no segundo desenvolvimento. O avaliador está no meio. Ele tira nota. Sério? Sério, por quê? Você não cumpriu a progressão na totalidade. Então tem que tomar cuidado aí com essas premissas que são teoricamente básicas, né? Básicas. Interessante você trazer isso aí, que eu nunca tinha ouvido dessa forma, né? Como uma progressão. Porque existem algumas técnicas de redação em que você contrapõe ideias, em que você faz uma ponderações, mas realmente eu sempre optei por escolher, vamos supor, escolher um lado e naquele lado trazer argumentos. Mas sempre com uma ponderaçãozinha ou outra no primeiro parágrafo, vamos dizer. Então, apesar das ideias contrárias, no sentido de A, né? B se sustenta por isso, no segundo parágrafo ainda tem mais isso. Eu acho que nesse sentido, você ficar ponderando muito, não só você gasta tempo, como você gasta, você não traz essa coesão legal para o texto, né? Interessante, muito, muito legal você passar essa ideia dessa progressão de ideias, Tadeu, sabe qual, de sabe fortalecimento de ideias, né? Sabe qual que é o problema de você usar a tese e antítese? Ela é uma estratégia produtiva, funciona bem. Só que para o aluno usar a tese e antítese, ele tem que estar no nível mais elevado. Já tem que ser um aluno mais experiente, porque se ele trazer uma ideia de contraposição e a contraposição não for ao encontro, e sim de encontro com o que ele estava dizendo, ele corre o risco aí de perder até zerar uma redação. Então, a ideia de tese e antítese, ela é muito utilizada, né? Banca FCC gosta, não só FCC aí, a gente já fala de FGV, também gosta de tese e antítese, Banca Vunesp. CESP não gosta não, FUNPAR gosta, que está aí no Paraná. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com a ideia de tese e antítese, tá? Ah, mas por quê? Para não complicar a sua produção. Se tiver num patamar elevado que consegue fazer a tese e antítese flutuar ali e demonstrar a qualidade, opa, aí vale a pena. Quem usa a tese e antítese geralmente está num patamar já mais evoluído, tá? E aí uma dica, quando você falou de usar o direito, hoje as bancas estão muito críticas com o uso do direito, em especial quando o aluno se prende muito a termos técnicos. Se você colocar muito termo técnico na área do direito, a banca vai dizer que você está pecando pelo chamado juridiquês. Eu acho isso, assim, um completo absurdo, né? Eu vou penalizá-lo porque ele foi muito técnico. Ok, eu entendo que o avaliador não é formado em direito, não é bacharel, não precisa trazer um termo. Tem aluno que colocou termo em latim, e eu também acho desnecessário. Mas um termo técnico da Constituição, não tem porquê. Mas tem banca que tira conta e depois tem que orquestrar recurso. Então, o uso do direito é muito legal. Eu gosto bastante, em especial na introdução. Eu gosto de contextualizar minhas introduções com o direito, com a Constituição, com direitos humanos,
para mostrar o domínio técnico e demonstrar ao avaliador, ó, eu não vou trazer somente atualidades ou somente um autor. Por exemplo, eu uso muito, você falou de Bauman, modernidade líquida, eu uso bastante Bauman, eu uso bastante Gilles Lipovetsky com a Era do Efêmero, o Byung-Chul Han com a ideia de produtividade tóxica, aí a gente sobe ali para a premissa dos teóricos iluministas, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, que são importantes para falar de política. A gente tem um know-how legal. Você consegue flutuar para a antiguidade clássica ali e falar de Platão, falar de Sócrates, falar de Aristóteles, mas eu sempre gosto de me ater ao quê? Ao uso de um filósofo, um sociólogo, em paralelo com um evento das atualidades, para mostrar ao avaliador, ó, eu estou citando um autor, mas eu também tenho outro comando, eu não fico preso a um único recurso. As bancas gostam disso. Eu demonstro o quê? Amplitude de repertório. É muito legal. E uma coisa que a galera conhece, mas não usa, é o chamado repertório sociocultural. O domínio, o conhecimento de mundo, uma série, um documentário, um filme, uma música, uma poesia, ela pode fundamentar uma redação, pode ser um argumento muito válido, um argumento de recurso diferencial, mas o pessoal tem medo de usar. Mas é totalmente passível de uso. Esse recurso aí, pensando agora assim, é complicado. Eu imagino, você às vezes cair num senso comum, mas você, a partir do momento que você vai trazer a ideia, você tem que trabalhar ela, né? Você não vai, por exemplo, você vai jogar um poema. Você vai jogar um poema que você tem que trazer ele, mostrar que ele está inserido com o tema e não simplesmente jogar ele parado ali, né, no espaço. Então, esse é um ponto que eu sempre falo muito, para a gente poder partir para um outro item. A gente não pode ter um recurso de estimação. Eu falo sempre um teórico de estimação, né? O pessoal às vezes aprende aquela frase épica de Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. Pô, legal, usa em quase tudo. Só que o pessoal não discerne que em estado de guerra, o homem é o lobo do homem, em estado de guerra. Nós não vivemos em estado de guerra. Então, eu pego uma ideia, eu faço um recorte nela, eu faço um picote nela, e eu uso para tudo. Para justificar, por exemplo, alguma maldade do ser humano. Ah, beleza, o homem é o lobo do homem, tá. Mas é em estado de guerra, eu tenho que lembrar isso. Ah, mas o avaliador não vai ficar se atendo a isso. Ah, beleza, não vai. Mas um avaliador mais crítico, ele pode dizer, ah, isso aqui é legal, mas e aí? Como é que vai se aplicar? Então, para a galera ter uma amplitude, vamos supor que vem uma temática de violência contra minorias. A galera quer usar Hobbes. Por quê? Viu lá no ensino médio, em filosofia, Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem, o lobo é o lobo... Beleza. Só que ele também viu lá em sociologia Hannah Arendt, a banalidade do mal. A aceitação do mal na sociedade contemporânea é uma premissa que gera danos irreversíveis à sociedade. Opa! Então eu poderia usar Hannah para falar de minorias ao invés de usar Hobbes? Sim. Então é esse discernimento, é ter essa amplitude. Os próprios direitos humanos, né? Você vai utilizar contra a violência, né? É o espírito humano chegou naquele momento, estabeleceu um consenso internacional de regras a serem aplicadas a todo indivíduo, né? A todo ser humano. Então, você ter esse filósofo de estimação, ele vai limitar você ao invés de te dar um gás, né? Uma notinha a mais ali. Exatamente. Tem que tomar cuidado. É uma ponderação que tem que ser feita. É interessante. Show. E Hannah Arendt foi uma das mentoras da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? De 1948. Ela foi uma das refugiadas do Holocausto nazista. A Arendt era judia e morava na Alemanha. Ela foge para os Estados Unidos como refugiada para não ser morta nos campos de concentração. E lá ela começa a construir o ápice de suas obras, né? Essa ideia que eu falei da banalidade do mal, ela escreveu uma obra, O Julgamento de Eichmann em Jerusalém. Foi quando ela constrói esse conceito, porque para o general Eichmann, o general alemão,
eles não viam maldade no que estava acontecendo, eles estavam totalmente alienados àquele processo. E muito acontece hoje, né? A aceitação que a gente tem para alguns tipos de violência é porque o mal foi banalizado. A gente é muito permissivo, essa é a palavra Tem, correta. tem aquela frase do Tolstói, né? Não importa as leis, importa o regulamento, né? Uma frase bem famosa. Eu não gosto muito de usar ele, não. Eu não gosto muito de usar ele, não. A maioria dos avaliadores não conhece, não fazem leitura sobre. Pois é. Mas eu dou aula sobre ele. É muito boa a leitura, só que está em um patamar um pouco mais elevado, né? Já tem que estar aí no nível de leitura mais diferenciada para encaixar a teoria Ó, dele numa redação. uma coisa interessante que eu acho para os iniciantes em redação, que é uma dica, assim, você sempre tem que evitar acesso comum, evitar fuga de tema, etc. Mas assim, muitos temas a banca joga para você alguns argumentos muitas vezes óbvios. E esses argumentos óbvios, eventualmente você tem que passar por eles. Né? Igual você mencionou uma situação de violência. Você tem que falar que, de alguma forma, a banca não quer que você seja uma pessoa que aceite a violência. Né? Então, assim, algumas coisas óbvias você tem que trazer para mostrar a clareza do seu pensamento, né? Não sei, Exato. não sei como que você trata essas coisas óbvias a serem ditas numa redação. Não, a redação da ADO é assim, ó. A redação ela vai premiar a simplicidade. Eu costumo dizer que a redação é o prêmio pro simples. O óbvio, ele pode e ele deve ser dito, mas a obviedade não quer dizer que eu vou construir algo muito simples. Porque o óbvio pode ser muito bem elaborado. Ó, vou pegar um exemplo óbvio, que o pessoal gosta. Inventa um tema aí agora, de caráter social. Fala pra gente aí. Pra Tá. gente mostrar pra eles na prática como é que funciona. Vamos falar do. Pensando no TRT4, um tema que você acha que possa vir no TRT4. Olha, vamos lá, um tema do TRT4. É, o trabalho no mundo digital. O trabalho no mundo digital. Olha só. Então, nós vamos É usar Bauman nesse social tema. e é moderno. Sim, a gente vai usar Bauman nesse tema. Parece loucura, porque está falando de trabalho, mas dá para usar Bauman quando você domina a teoria. Então, você pode colocar assim, ó. Eu vou usar Bauman no parágrafo 3, ou seja, o meu segundo desenvolvimento. E aí vai ficar assim, ó. Por conseguinte, ao analisar as transições no mundo do trabalho na contemporaneidade, nota-se que as novas tecnologias oriundas da indústria 4.0 corroboram para que os indivíduos usem a tecnologia para beneficiar os meios de produção. Ponto. Deste modo, torna-se perceptível que as novas tecnologias promovem celeridade na produção e dinamismo nos relacionamentos, desde a edificação do produto até a distribuição. Ponto. Assim, conforme pensou Bauman, a modernidade líquida é uma tendência que se aplica desde os relacionamentos até o mundo do trabalho, gerando uma Só, só, competição só, só, entre só um os minuto. indivíduos. Só um minuto, professor. É, superaqueceu Cadê? o meu telefone. Superaqueceu o meu telefone aqui. Eu vou reabrir a live do Instagram. Daí a gente retoma de onde você parou ali. Fechou. Deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou passar o tema de novo para você.
Tá gravando aqui no YouTube, mas no Instagram caiu aqui. Mas está no YouTube? Tá no YouTube. No YouTube tá gravando no OBS. Então vamos nessa. Caiu mesmo de vez. Nunca vi essa mensagem, cara. Superaqueceu no telefone. Ah, mas às vezes acontece mesmo, Tadeu. Não... É. Então vamos lá. Aguardar ali o professor Heitor. Vai dar o tema da redação, hein? Tema da redação do TRT4. Aí, agora foi. Mandando o convite aí de novo. Voltamos? Voltamos aqui. Show. Bom, Vamos lá então. Então vamos apresentar como que você faria a exposição de um tema do TRT4, né? Sim. Trabalho no mundo digital. Como que você trabalharia isso numa redação para o TRT4? E pessoal, o pessoal que está aqui já se inscreve ali no YouTube e no Instagram para a gente continuar com as dicas aí, né? Vamos lá, professor. Show. Então vamos lá, olha só, essa premissa do trabalho aí, pensando no TRT4, o Banco FCC, então a gente vai construir um parágrafo 3, um segundo desenvolvimento, vai ficar assim, ó. Por conseguinte, ao analisar o processo de edificação do trabalho na contemporaneidade, nota-se que a indústria 4.0 corroborou para uma grande celeridade no processo de expansão do trabalho. Ponto. Deste modo, torna-se perceptível que a edificação do mundo do trabalho permeia as novas tecnologias, distanciando por vezes as relações sociais, mas promovendo uma ampliação nas relações comerciais. Ponto. Assim, segundo pensou Bauman, vivemos tempos de modernidade líquida, nas quais os indivíduos promovem relações e elas são voláteis e com prazo de duração, uma vez que, desde o universo do trabalho até os relacionamentos na contemporaneidade, os indivíduos priorizam a individualidade em detrimento do coletivo. Ponto final. E aí a gente consegue refletir um pouquinho um tema que é social, que é econômico e que abre muitos paralelos para a gente pensar sobre o mundo do trabalho e sobre os relacionamentos na contemporaneidade, né? Que é sempre uma temática constante que pode aparecer aí para um TRT, que pode aparecer com toda a certeza na banca FCC. Tranquilo, Tadeu? Esse tema, eu já... Veja só, você trouxe o raciocínio com o filósofo, etc. Eu lembro que na minha época, que eu prestava as redações ali, esse tema eu falaria, por exemplo, o trabalho está previsto na Constituição, direito social, tá, a CLT regulamenta ele, e o mundo digital, ele é uma plataforma. Se você já tem o mundo, o trabalho no presencial, você já tem teletrabalho e você tem o mundo digital crescendo, todas as relações comerciais, de trabalho, de prestação de serviço, também ocorreriam nesse mundo digital. Portanto, onde está... Aí já viria uma frase, né? Onde está o homem, está o direito. E aí seguiria o trabalho com
com as suas regras, com as suas restrições de proteção de saúde, também no mundo digital. Tipo, são ideias mais simples, você percebe? Isso, ao mesmo tempo que o examinador pode pensar numa falta de repertório, mas é uma forma de jogar para ganhar, né? Não, É um jogo de segurança. mas aí não tem nada simples, não. Essa premissa que você usa, ela é muito organizada, ela funciona bem. Não tem nenhum problema fazer uso disso, não, tá? Na verdade, geralmente, o recurso do direito, quando você coloca ele bem organizado e você não extrapola demais, ele é muito funcional. Então, não tem nada simples, não. E a redação é isso daí, Tadeu. A perfeição do simples te dá uma nota muito boa. Então, a gente, às vezes, tem que optar por um caminho que é teoricamente mais simples, mas que você tem maior domínio, né? A importância é ter domínio técnico. Esse que é o grande X. Às vezes a gente fica muito preso a um grande tema que está circulando às redes, eu quero usar ele, mas você não tem propriedade para falar sobre. Então é melhor você pegar um tema que por vezes você não tem, você tem um domínio maior, mas é às vezes até um pouco mais batido, mas que você consegue desenvolver com maior propriedade. O que a banca espera é aprofundamento teórico. E você consegue aprofundar desde um tema mais simples como um tema mais complexo. Aí vai depender da sua profundidade produtiva, mas é totalmente possível. E uma outra linha, olha só, uma linha simples, mas que é proativa nessa estrutura no mesmo tema. Ó, o aluno aprendeu a vida inteira sobre a evolução das evoluções industriais. E aí ele pode usar, por exemplo, num parágrafo 2, um primeiro desenvolvimento. Você pode colocar assim, ó, mormente, ao averiguar o processo de expansão do mundo do trabalho, nota-se que a evolução é oriunda desde a primeira revolução industrial, chegando ao seu ápice na indústria 4.0. Ponto. A partir dessa premissa, nota-se que as novas forças de produção dialogam com a tecnologia. Sendo assim, o aperfeiçoamento técnico torna possível que o indivíduo se coloque e mantenha-se no mercado de trabalho. Ponto. Em contrapartida, é perceptível que as novas tecnologias também eliminam algumas antigas profissões, dando espaços a novas. A exemplo, a Dell Technologies, em recente pesquisa, destacou que 85% das vagas disponíveis para a atuação em 2030 sequer foram criadas. Ponto final. E aí você consegue trazer uma premissa de uma alusão histórica que nós sabemos e qualquer um pode fazer, porque ela é simples, simples até demais, e eu trago um elemento das atualidades para quê? Para demonstrar domínio técnico. Aí o avaliador percebe, opa, esse aluno sabe o que está fazendo. Você vai flutuando, né? Mas, teoricamente, são duas informações simples que o aluno já ouviu ou já leu sobre isso uma centena de vezes. Essa indústria 4.0 e essa novas colocações de trabalho realmente é um tema muito instigante e assim, é bem interessante mesmo você pensar, né, que se por um lado 85% das vagas que existirão não foram criadas ainda, mais de 50% das que existem não existirão mais ou serão, dizem que vão colocar para os robôs fazerem, né? Mas a robótica é muito cara, então isso também leva anos para irem suprimindo essas vagas, né? Mas é um movimento de criação de um lado e supressão do outro, né? É um Sim, movimento de maré, né? Vai levando, vai chegando em outros pontos. o mercado é muito dinâmico, né? Acho que
A premissa mais que a gente tem agora é o chamado dinamismo, né? O dinamismo do mercado, ele vai ser muito ativo. Eu estou em casa, minha sala de aula hoje é em casa, é um home studio. Eu faço 95% das minhas aulas daqui. Então, já é uma tendência. Se eu olhar para 2020, até março de 2020, o que eu fazia online era tipo 5%. Né? Inverteu a base. E isso vai acontecer em todas as profissões, né? A gente está no O Brasil. TRT9, desde 2011, processo é eletrônico. Você já tem o Exato. teletrabalho. E você sabe que é uma temática quente, né? O quanto a pandemia impactou no serviço público. Muitas entidades, né? Muitos órgãos acabaram tendo que adentrar para o mundo digital de forma abrupta, porque não se adaptaram no tempo que tinham a fazer. Porque vários órgãos públicos já estavam aí tramitando para esse ambiente digital, que é uma realidade. E não só por conta da pandemia, mas também por conta dela. Ela acelerou, né? Ela trouxe ali o impacto de grande escala e a gente teve que mudar de uma Para o vez. pessoal das justiças federais e várias justiças estaduais, chegou a pandemia, os presidentes, né, dos tribunais falaram: vão para casa. Pronto, acabou, tá todo mundo trabalhando de casa. É uma temática bem, bem legal. E agora, vamos usar sua bola de cristal aí para temas além do que eu citei aí para a gente trabalhar. O que você acha que pode ter nessa prova aí da FCC? Como que a FCC está caminhando aí nesses tribunais? Ou Olha nas só, provas em geral? FCC gosta muito de temas subjetivos, né? Então ela gosta de pegar um tema das atualidades e versar com eixos filosóficos, conteúdos que emanam uma necessidade reflexiva um pouco maior. Eu penso para o TRT4 em 5 grandes eixos que vão se ramificar em muitas coisas. O primeiro eixo, sociedade contemporânea e os riscos ambientais. Acredito muito que pode ser uma temática aí que venha a aparecer no TRT4, porque a FCC gosta desse tipo de temática. Segundo ponto, os impactos da pandemia na atuação dos servidores públicos é uma temática de grande potencial de escalada, né? É aquele tema circular, a gente está falando dessa adaptação desde março de 2020, hoje já dia 7/6 de 2022, a gente continua falando dessa adaptação. Sim. O tema 3, as notícias falsas e os seus desdobramentos sociais, né? A premissa das fake news. Porque ano eleitoral, muitas vezes as bancas gostam de trazer algo nessa espiral. Então, a questão das fake news pode aparecer na área aí, inclusive gerando desdobramento num próximo tema que é o negacionismo no século XXI, né? Movimento de negacionismo à vacina, o negacionismo histórico. Se a gente pegar o Brasil hoje, não sei se você sabe, Tadeu, mas o Brasil é um dos países de maior expansão de ideologias neonazistas. Você Nossa, sabia essa, disso? essa é uma novidade grande, hein? De 2019 para cá, o Brasil teve um crescimento de mais de 200% de pessoas adeptas a movimentos de negacionismo ao Holocausto. Eu tenho no Brasil grupos hitleristas, skinheads, grupos que defendem a Ku Klux Klan. Aí você está brincando. Não, uma realidade. E uma tendência, né? O extremismo político abre esse campo, né? Nós tivemos aí, no começo do Black Lives Matter, né, lá em maio de 2020, quando começa o movimento, o Vidas Negras Importam, aqui no estado de São Paulo, no estado, houve uma junção de 4 grandes torcidas organizadas. A do Palmeiras, a do Corinthians, a de São Paulo e a do Santos. E eles fizeram um movimento na Avenida Paulista, né, que é a avenida mais famosa do Brasil. E no dia que eles fizeram esse movimento, para lutar contra o racismo e preconceito oriundo da morte de George Floyd, né? Mas
de mortes que estavam acontecendo no Brasil também, houve um grupo defensor de ideais neonazistas que foram para as ruas e confrontaram. Houve muita violência. O pessoal contra o movimento fala, caramba, é uma tendência? É uma tendência. Então, são temas que podem aparecer. E o último tema, a precarização do mundo do trabalho, né? É uma possibilidade grande. E aí dá para usar muito o Byung-Chul Han, né? O Byung-Chul Han, ele foi um dos teóricos que começaram a pensar a síndrome de Burnet, né? E ele fala muito sobre a chamada produtividade tóxica, né? Em tempos de home office, a gente tem essa tendência, a gente quer produzir cada vez mais, né? Cada mês eu tenho que produzir mais e mais e mais e mais. Então, abre um leque muito grande aí pensando em TRT4 e banca FCC. Eu acho que a priori seriam essas apostas aí que eu faria. Obviamente, próximo da semana da prova, a gente vai ter outras ideias, porque a gente sempre pega aquele movimento de maré que as bancas acabam dando indicativos, né? A gente só acerta tema porque a banca deixa evidências no ar. Então a gente vai até a data da prova aí, efetivamente falando, a gente vai mudar algumas ideias aí, com certeza. Essa polarização, né, que existe nas ideias aí, ela acaba se refletindo aí no mundo dos concursos, né? Você tem que, muitas vezes em temas polêmicos desse, como que você se comportaria, por exemplo, num tema tão dividido aí, né? Porque se de um lado você tem grupos extremistas, né? Que você não tem, você tem que defender o lado do meio, né? Você tem que defender a ponderação. Como que você faria uma redação com um tema polêmico desse? Igual você falou do Então, Black Lives Matter. a questão da redação, a gente tem que ter aquele discernimento técnico, né? Como assim? Eu nunca vou dizer nada que possa ferir algum direito humano, né? Qualquer tipo de violação nesse sentido, você está eliminado. Então, Exatamente. independentemente de como você pensa, eu sou a favor ou eu sou contra, a sua opinião não serve em nada. A sua opinião ela só serve de fundamentação teórica. Então, a dissertação ela é clara, né? Um texto em terceira pessoa. Então, o eu não serve para nada. Eu sempre vou trabalhar na linha de ponderação, independentemente do tema. Tema mais complexo ou tema mais fácil, eu sempre pego a linha do meio, porque a linha do meio é mais segura. Né? A chance de você dar uma fuga ao tema ou zerar uma redação por colocar uma opinião divergente da banca ou de um direito humano, você vai se distanciando. Então, sempre priorizar aquela estrutura base que dialoga com os direitos humanos. Isso aí é prerrogativa norteadora, não tem outra coisa a se fazer. Sempre colocar ali e pensar, isso ofende alguém, isso menospreza alguma minoria? Se a resposta for sim, nem pensa nisso, já foge porque é cilada. E como que eu faço para não cometer um erro nesse sentido? Aí é o projeto de texto, né? No Brainstorm, eu organizo tudo que eu vou colocar no meu texto e eu consigo visualizar as minhas ideias antes de montar o rascunho. Então, eu consigo ter uma automação produtiva. Eu sou mais assertivo. Então, já é uma dica, né? Se você não faz o brainstorm, tempestade de ideia, meu aluno, o que você tem que fazer? Pegou o tema, faz uma lista com possibilidades de argumentação. Teórico, dados das atualidades, direito, constituição, tal, tal, tal. Pô, show de bola. E aí, dentro dessa estrutura, você começa a ter esse desenvolvimento básico. E aí você vai evoluindo. E funciona bem. É muito interessante. Uma coisa interessante em relação a esse caminho aí da redação é justamente você indo pela ponderação, não ofendendo direitos humanos. Bem legal, professor. É um caminho seguro, como você disse, né? É um caminho Sim. seguro. Mas Nunca falha. não vai falhar.
Bom, professor, Show de bola? show de bola. Tem alguma consideração final aí pro pessoal? Galera, reta final do TRT4, produção de texto semanal, leitura de atualidades, e aí vai que vai, fica seguro, define estrutura de texto, organização de conectivos e treino. Treino, 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 porque vai dar certo. Pessoal, na prova do TRT, essa prova do TRT4, a redação vai valer praticamente 55% da prova, né? Então, um deslize, às vezes aqueles 10, 15 pontinhos que você perdeu porque você não desenvolveu bem uma determinada ideia, aquilo vai fazer falta para você. Vão ser muitos inscritos e você vai ter ali uma dificuldade muito grande depois de recuperar esses pontos, né? Porque na objetivo o pessoal já chega bem focado, né? E aí a redação vai ser sempre vai ser um diferencial. Então, vamos seguir aí o professor Heitor, vamos tirar dúvida com ele está sempre à disposição aí para ensinar. Percebeu por quantos filósofos, quantas ideias nós passamos hoje aí? Então, certamente, nessa linha de trabalho, de estudo, você vai conseguir melhorar os seus pontinhos na redação, né, professor? É isso aí. Fechou? Beleza, professor? Brigadão aí. Tamo junto e próximo da prova a gente puxa mais outra aí para falar com ele sobre alguns temas. Sim, sim. Aí a gente já vai ter mais ou menos uma maré, uma previsão mais assertiva, né? Aí, enquanto faltou um Exato. mês para a prova ainda, é mais tumultuoso, né? Exatamente. É isso aí, Tadeu. Tamo junto. Valeu, hein? Tudo de bom. Valeu, abraço. Abraço. Fechou aí, Tadeu? Aqui fechou. Show de bola. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu desligar aqui o YouTube. Opa.